Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre os dilemas do ministério, para trazer alguns temas antigos e atuais, né, da nossa vida como ministros e como os pastores da igreja. E para bater um papo comigo aqui está o pastor Diego Costa, né, pastor da Igreja Apostólica IADA, e vamos fazer um breve relato aqui sobre aquilo que temos visto e que tem nos assustado no ministério. Tem bastante coisa assustando hoje, hein, pastor? Tem. O que o senhor me diz desse liberalismo de alguns amigos nossos que estão trocando aí, dizendo que os fins justificam os meios? Olha, primeiro que não são amigos, né? Nem irmãos. Estão mais para primo. Em alguns casos bem distante, porque não comungamos da mesma fé, né? Não comungamos do mesmo objeto que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus na mão de alguém que tem o desejo de manipular, né? Segundo a sua filosofia de vida, ele consegue trazer para dentro da igreja ou da congregação dele, para a comunidade onde está inserida essa congregação, um novo pensar de igreja, né? Mais alinhado aí à modernidade, né? Que não é tão moderna assim. Essa igreja moderna, ela tem origem lá nos anos 50, depois ela abarca a filosofia de Antônio Gramsci, e aí ela tem toda uma construção em cima da teologia da libertação, e o que é pior, né? Muitas vezes com ignorância. A maioria pratica, faz, atua em conformidade com a teologia da libertação e nem sabe o que está fazendo, não conhece, né, quais são os preceitos. E a teologia da libertação, ela tem norteado muitas igrejas evangélicas também. Sim, Né? é que eu só peço para o senhor explicar a diferença, porque o pessoal pode achar que a teologia da libertação é o que o senhor faz de sexta-feira aqui. Culto de libertação. Mas não é, tá, gente? Não, a teologia da libertação totalmente, ela é até totalmente contrária a esses movimentos, né, de culto de libertação. Porque o culto de libertação, ele tem um componente, na sua totalidade, espiritual. Né? A libertação, ela é espiritual. Né? Ela não é um movimento físico. Né? Ela manifesta de forma física, com às vezes incorporações, com manifestações sobrenaturais, manifestações no campo sentimental, né? Nas emoções, diferente da teologia da libertação, que prega uma forma de viver. Na realidade é isso, a teologia da libertação, ela tira toda essa espiritualidade, ela tira esse componente da metafísica, né? Do transcendental, e ela traz uma razão para tudo. A teologia da libertação, ela é puramente racional, né? Ela é socialista, ela é social. Sim, ela é muito ligada quer dizer, a base da teologia da missão integral. Sim. O pessoal, igual aquele Ariovaldo Ramos prega, o Ed René Kivitz, eles são oriundos dessa teologia da libertação, Sim, da o teologia Leonardo Boff. sim, da teologia da missão integral, Isso. que eles retiram algo da nossa fé, por exemplo, soberania de Deus. Pro Ariovaldo Ramos, Deus não é soberano sobre todas as esferas da vida, porque para ele, uma criança que está passando fome, Deus não é soberano ali. Ele diz que Deus tem o controle da salvação e não o controle da história, da minha e da sua vida, enfim. Deus não é soberano sobre tudo, mas sim sobre a salvação. E outra coisa é o liberalismo teológico. Eles, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Eles não entendem como milagre. eles não entendem como milagre, foi como... Que o milagre ali, na realidade, não é nada sobrenatural, é algo físico e que é um ensinamento de Jesus para partilha, para compartilhar, Sim. né? Para dar um equilíbrio, equacionar aquele problema em que
alguns tinham muito, alguns não tinham nada, então quem tinha dava para quem não tinha e conseguiu, e no final sobrou. Porque o milagre eles veem aí como se a pessoa tivesse o coração endurecido e pela mensagem de Jesus foi amolecido, aí tiraram a mão do bolso e compartilharam os pães e peixes. Outra coisa também, eu não me lembro o nome daquele pastor que apoia o PT. Ele é do Rio de Janeiro. Aí ele falou que a ressurreição de Cristo não foi corpórea, mas Jesus ressuscitou no coração de cada um de nós. Então, porque essa é a ideia que está sendo pregada. E uma coisa muito perigosa, tá, que a teologia da libertação ela prega, que inclusive o próprio, à época, cardeal Ratzinger, ele preparou um estudo muito forte sobre isso, né? Depois, enquanto Papa, ele mantém isso. Ele entra no campo das ideias. E a teologia da libertação ela jamais vai ser conseguida ser suprimida ou combatida no campo das ideias. Porque não é um componente de ideia, ideológico somente. Ele é de execução, porque ele vai para a base. Né? Ele trabalha na base, no social. Tá, a igreja tem que ter o social, é papel dela. Né? Atos, capítulo 3, traz isso para a gente, né? Desse partir do pão, né? De todos estar em comunhão. Agora, o que está acontecendo hoje, que é grave, é um movimento nas redes sociais, um movimento entre os influencers, né, com seus seguidores, de desconsiderar o papel da igreja. O Sim. papel da igreja enquanto igreja. Né? Nós vemos alguns que dizem até assim, olha, a igreja ela não é essencial. Entendeu? Ela é importante, mas não é essencial. E aí, realmente perde a essência. Porque fazendo isso está desencorajando os irmãos à comunhão. A comunhão de corpo. E outra coisa, descaracterizar a figura do pastor. Porque primeiro vamos eliminar a figura do pastor local da igreja. Sim. Do sacerdote, desconsiderando uma questão até hierárquica, espiritual. Né? Chamado. Esse chamamento do Senhor para o pastoreio. Então, eles começam a colocar em dúvida a legitimidade espiritual do pastor. Pode ver que no Brasil está começando a ter aquele movimento que aconteceu pela Europa, passou pelos Estados Unidos. A gente discutia isso há quase 10 anos atrás. Né? Me lembro que a gente sentava para bater um papo assim. E a gente falava sobre as mega igrejas dos Estados Unidos que tinham perdido e se descaracterizado, e os seus prédios começaram a virar shoppings, né, comércios, galerias. Né? Na Europa, as igrejas passaram a virar pubs, né? Os seus templos foram vendidos para ser pubs. Na Europa o negócio é mais difícil. Então, mas tudo começou assim, mas os grandes movimentos, preste atenção nisso, os grandes movimentos espirituais que mudaram a história começaram na Europa. Essa igreja hoje, ela é um eco daquelas igrejas, né? Tempo de Spurgeon, né? E entre outros. Né? Os avivamentos, o avivamento da Rua Azusa, né? Os movimentos pentecostais dos anos 50 e 60. Tá? A maioria das igrejas que estão no Brasil são derivadas desses movimentos espirituais que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos. Sim. E que hoje, seguindo também esse movimento dessas regiões, está acontecendo no Brasil a mesma coisa. Então, perseguição aos pastores, perseguição, e não estou falando de políticos, não. Está todo mundo com medo do presidente que entrou. Não, isso aí, a gente, enquanto igreja, e eu falo da totalidade do período da igreja, você pega a história da igreja, sempre levantaram grandes políticos, grandes reis, grandes imperadores, e a igreja continua sendo igreja, ela vai continuar sendo igreja.
né? A igreja é maior do que uma figura que vai ficar 4, 5, 10, 20 anos. Né? A igreja não, ela passa por isso. Inclusive, ela tem tido esses movimentos internos de se preparar para isso. Movimento em célula, né? Preparação de líderes, né? Descentralização da liderança. Tal. A igreja tem passado por esses movimentos. Sim. Só que eu estou falando de algo muito mais sério. Eu estou falando de pessoas ignorantes, leigos, que não conhecem as Escrituras, que criam seus próprios estudos ou buscam estudos já preparados. Por exemplo, eu estou com a Bíblia aqui, né? Essa aqui é uma NAA, né? Aí tem ali uma Bíblia também da CBB, da SBB, né? Nós temos ali Cronos de Nelson, temos várias Bíblias aqui, né? E também da King James. A pessoa vai lá, cria um estudo segundo a sua ótica, segundo a sua vida, e passa a fazer disso uma verdade. Sim. E mal ela sabe que foi atingida pelo liberalismo, da teologia da libertação. E ele está pregando isso como se fosse legal. Por quê? Porque o objetivo desses arrebatadores de seguidores nas redes, né, sociais, no mundo virtual, não é o objetivo de ganhar almas para Jesus, não é de levar essas pessoas ao arrependimento. Mesmo porque elas vão lá, passam por esses movimentos, vão para os batismos, ou aqui, ou ali, ou acolá, ou sair daqui, vão para Israel, vão para outro lugar e tal, para fazer aquele batismo, para aparecer, para dar mais likes, mais seguidores, mais vislumbres. E o que acontece? Essas pessoas não têm mudança de vida. Porque elas tiveram um encontro com o influencer, mas não tiveram um encontro com Jesus. E aí que está a sacada. Porque o encontro com Jesus vai além do campo da emoção. Né? Então, nós, enquanto igreja, nós criamos nossas categorias de base, né? nossos movimentos dentro da igreja sociais, tá? Dispensa, né? Para atender a assistência social da igreja, atender os necessitados. Nós criamos a parte teológica, a parte acadêmica. Nós criamos estruturas para recepcionar esse povo e treinar esse povo, tá? E nos atentamos tanto para isso que talvez estamos esquecendo daquilo. Os sinais dos tempos, Mateus 24, né? Sermão tremendo de Mateus 24, que nós temos que ficar bem acautelado, que ninguém nos engane. Sim, o senhor crê que o amor de muitos esfriaria? Está conectado a essa teologia da libertação? Sim, porque ela é agradável, ela é palatável, ela mexe. O senhor já ouviu aquela expressão assim, eles usam bastante, pregue, se possível, use palavras. Sim. É a mesma coisa que dizer assim, leia, se possível, use os olhos. Sim. Para mim essa frase não faz sentido. Para mim ela faz todo sentido. Não faz sentido no seguinte quesito. Como que você vai, não pregue, se possível, use palavras? Para pregar tem que usar a palavra. Não, depende. Claro, não, mas algumas pessoas... Mas aí o senhor está sendo liberal. Não estou sendo liberal. Aí o senhor está sendo liberal. Estou dizendo para você o seguinte, o que eles estão dizendo? Você falou de compreensão. Sim. Eu estou compreendendo o que eles estão querendo dizer. Não que eu concorde com eles. Sim. O que eles querem dizer é o seguinte, quando eles vão fazer isso, é uma crítica ao movimento espiritual, ao falar em línguas. Eles estão fazendo uma crítica à pregação com a imposição de mãos, porque o que esse movimento quer é aniquilar, tá, a Bíblia. É desacreditar o texto bíblico. Sim. Porque o texto bíblico, da sua composição do Gênesis até o Apocalipse, tá? No nosso caso, 66 livros, na Bíblia Católica tem os apócrifos, tá? É desacreditar o texto bíblico. Use palavras, estão falando mais de filosofia, ou seja, vamos tentar entender isso aqui na ótica filosófica, não na ótica espiritual. Usar palavras que eles estão colocando aqui é tentar entender a cena como uma cena não espiritual.
o próprio caso que você citou, né, da multiplicação dos pães e peixes, não foi uma coisa assim, ó, tá, eu peguei aqui 5 pães e 2 peixinhos e eu vou dar para os discípulos, você vai distribuir agora, e conforme as pessoas pegavam de dentro do cesto, aquilo multiplicava, não acabava, e depois que terminou, cada um dos discípulos estava com um cesto, porque sobraram 12 cestos. Sim. Aquilo não foi multiplicando lá dentro do cesto, eles estão dizendo isso, querem que eu entenda que conforme aqueles 5 pães e 2 peixinhos foram passando, aqueles que tinham pães e peixes escondidos foram jogando dentro do cesto aquilo que estava em excesso, de forma que todos que não tinham pegava, quem tinha colocava. Sim. Tá? Então essa é a compreensão. Essa é a compreensão na do concepção texto, na concepção do liberal, na concepção daquele que é racional, porque eles também trazem um racionalismo, e não é um racionalismo espiritual. É humanista. É humanista. É humanista. E além de ser humanista, ele também traz para dentro desse humanismo uma descrença na figura da liderança. Por quê? A intenção é desconstruir a figura. Vamos ver um dado significativo que nós tivemos agora, nas eleições para o parlamento e para a presidência, né? A majoritária. Sim. O que aconteceu? Por que nós tivemos aí 2 candidatos polarizados? Tão polarizados que ao ponto de ter uma aproximação insignificativa. Significante. Sim. 2 milhões de votos. Pouco mais de 2 milhões de votos. Pouco mais de 2 milhões de votos. E tivemos aí 30 e poucos milhões entre brancos nulos e abstenções. Sim. Tá. Qual que é o grande problema que nós encontramos hoje no cenário político, no cenário empresarial, no cenário até dentro das nossas instituições de igreja? Falta de liderança. Mas nunca na história da igreja se produziu tanto líder como nos últimos 20 anos. Com os movimentos celulares, treinamento de líder de célula, treinamento de pastor, curso de teologia, curso institucional, faculdade de teologia, nunca se produziu tantas pessoas com conhecimento, mas também nunca se produziu tanto fracassos de liderança. Ou seja, nós treinamos pessoas, mas não fizemos líderes. E qual que é o grande problema hoje dentro das igrejas? A ausência de líderes. Qual que é o grande problema hoje no mercado profissional? Você tem um monte de gente que formou na universidade, mas não consegue ter a proatividade de liderar nada. Sim. E aí, para suprir essa lacuna, o que surgiu? Surgiram os treinadores, os mentores. Surgiram quem? São os leões da internet, né? Isso. Por que essas pessoas surgiram? Porque eles viram um nicho. Sim. Uma carência. Porém, eles mesmos têm produzido réplica deles. Porque esse movimento não se sustenta. Sim. Ele tem prazo, porque ele é um movimento imediatista. Até ganha muito dinheiro. Você entra lá, faz um vídeo, faz uma promoção, faz técnicas de PNL, técnicas de escassez, engenharia, de vendas, e você faz de tudo. Você consegue, a pessoa que faz. Ela consegue. Os compradores não... Dificilmente. Por quê? Porque não tem um componente da técnica, tem um componente do fazer, da proatividade. Sim. Então a igreja hoje tem muitos líderes imorais, líderes amorais, tá? Por que isso? Imoral. Imoral porque já é sabido que o cara é imoral, mas para a igreja é confortável que esse imoral esteja à frente da igreja. Por quê? Porque ele não tem como repreender, ou como corrigir, ou como trazer a palavra. Sim. Tá? Pregar com palavras. Ele não tem como pregar com palavras. E aqui eu tô sendo sarcástico, tá? Porque pregar com a palavra de Deus. Então ele precisa trazer técnicas de PNL, ele precisa trazer leituras secundárias, leituras de livrinhos, ele tem que ir para a internet e assistir videozinho e pregar, porque ele perdeu a conectividade, a conexão com Deus. Sim. Porque a conexão com Deus está por meio da palavra. Eu tenho uma dúvida. O senhor deve ter pegado aquela época daquele livro
que é da nova era lá, O Segredo, da Rhonda Byrne. O senhor deve ter pegado, na época, um monte de pastor que tava usando a filosofia do livro para subir no púlpito e pregar. Sim. Você lembra? Você falava, você atrai o que você transmite. Sim. E é o mesmo argumento Sim. desses cidadãos, esses leões de internet que o senhor falou aí. Você diga pro universo que o universo traz para você de volta. Dentro de você existe algo magnífico. Então, esse componente mítico, componente místico, Sim. e não é o místico do que a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios capítulo 5, né? Que ele está dizendo o seguinte, eu falo da relação mística entre Cristo e a igreja. Não é essa a relação. É esse misticismo de eu ter técnicas de persuasão. Então, hoje, com o movimento que está tendo a igreja, talvez esse crescimento ele também é estratégico. Tá? Porque qual que é o segredo? Como que você destrói uma pessoa, uma empresa, um movimento? Da liberdade. Corta as regras. Então, qual que é a pregação que nós encontramos hoje? Livre-se das regras. Livre-se das regras. Você é livre. Você não tem mais lei. Sim. Tá, como é que você vive num estado sem lei? Você vê todo mundo furando sinal vermelho. Isso. Seta? De jeito nenhum. Você vê mais ninguém mais pagando água, luz. Então, você imaginou um estado assim? É. E aí você tem um estado... Aí vira anarquia, né? Isso. Liberdade então, sem restrição. mas anarquia. aí que tá. Então, o que é estar livre? Paulo dá essa definição em Efésios 4:1. Falo-vos como prisioneiro no Senhor. Ele não está dizendo que ele foi aprisionado, ele está dizendo que ele se colocou nessa condição. Eu falo como prisioneiro. E ele orienta a se comportar e se portar conforme a vocação que foi chamado. E aí olhamos para o cenário. O cenário igreja. Como que está o comportamento das lideranças? Extra-igreja. A partir do momento que o senhor compartilha que um cidadão diz que o jovem não deve se santificar, não deve se guardar para o matrimônio a fins de evitar. Não, que ele tem que experimentar. Tem que experimentar. A frase do cidadão, né, para que fique entendida a história, um certo dia num ambiente comercial, encontrei com um líder, né, um pastor, e esse cidadão estava falando, né, para um outro que estava nos atendendo, em comum, e eu tive a infelicidade, ou a felicidade, não sei, vou analisar com o tempo, porque só o tempo vai dizer o que é isso, né, de perguntar para o menino, e aí, como é que você está? Ele disse, estou bem, estou namorando. Eu falei, olha, tem que levar a sério os princípios e valores. Ele falou, não, meu pai me corrige sempre, ele é filho de pastor, meu pai me orientou e tal, eu sei como me portar. Aí esse outro líder, esse outro pastor, ele falou, não, eu discordo. Eu acho que o jovem tem que experimentar, ele tem que ter relações sexuais sim antes do casamento, ele tem que conhecer onde ele está entrando para ver se é aquilo que ele quer, se é aquilo que ele gosta. Aí eu fico pensando, qual que é a Bíblia desse cidadão? É uma revistinha pornográfica, é um gibi, é uma revista dessas revistas de tendências? Aonde ele encontrou isso? Tá rasgando 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios. Tá destruindo todo o formato, entendeu? Mas aí você disse bem, o senhor está vivendo na forma, e não vos conformeis com este mundo, mas aqui nós estamos falando do formato do mundo, que nós usamos como regra. No formato do mundo, né, o formato do mundo ele tem uma metamorfose contínua. Sim. Né? Ele constrói e desconstrói, então ele tem uma equilibração, né, para usar as palavras de Piaget. E essa equilibração ele constrói e desconstrói regras, tendências morais, mas a Bíblia é o norteador, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque o livro dessa lei não se tira nem um J nem um I, não se tira nada. Aí você contar que em Atos 15, pastor, quando foi
levantada a questão de ser pregado o evangelho aos gentios, o final do concílio de Atos 15 diz que você tem que se abster da imoralidade sexual e da carne consagrada a ídolos. Sim, mas aí eles entendem que isso não é imoralidade. Né? Eles entendem que eles têm o direito. Sim, a imoralidade é se o cidadão tem relação com 2 mulheres ou mais. Porque ele tá entendendo que ali ele pode, porque ele tá com a namorada dele. Então. Né? Ele esquece de tem alguns... um modus operandi. Ele esquece lá de Gálatas capítulo 5, né? Das obras da carne, lá no 19, começa, né? Vai até o 21. Então, as orientações da palavra. E o 16 já fala que a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito deseja o que é contrário à carne, de forma que esse se opõe, para que não façais o que quereis. Pois se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Mas aqueles, né, que estão sobre a carne, as obras da carne são conhecidas. Então, eles vivem por esses norteadores, né? Que também, Diego, a tendência não é melhorar, não. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, gananciosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você pega lá, 2 Timóteo 3. Sim. Né? Então, a gente tem aí alguns componentes que tendem a piorar. A igreja... E outra coisa, o que é pior, de dentro para fora, que é a ideia da teologia da libertação. É desestruturar a igreja de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é atacá-la. É dar liberdade e dar tendências. Né? Não são poucos os relatos, não são poucas entrevistas que a gente assiste, né? E parece que a gente está tateando agora até para dar palavras e nomes ou seguir, porque assim a gente tem que tomar cuidado, nós estamos vivendo um momento complicado. O senhor crê que essa teologia da libertação, que não liberta, ela que tem sido a principal fonte de desesperança do cidadão? Por exemplo, hoje a gente tem muitos crentes que estão dormindo na base do remédio. Então, é justamente não só a fonte causadora, como é a fonte mantenedora. Porque nós somos espírito. Nós somos seres espirituais. Nós, segundo a palavra de Deus, nós somos um espírito que temos um corpo que tem uma alma. Tá? Então, essa espiritualidade que promove a saúde mental, esse elo, né? A ciência vai falar que nós somos dicotômicos, né? Nós somos mente e corpo. A ciência ela bate em cima disso, né? Mente e corpo. Existe um movimento agora nas academias de medicina, né? Nas faculdades de medicina, sobre espiritualidade e saúde. Mas ainda dentro desse olhar dicotômico, não do olhar tricotômico, né, que a Bíblia nos traz. A Bíblia ela traz esse componente diferente da tricotomia, porque o homem sem esse componente espiritual, sem esse alimento espiritual, ele é um ser vazio. Né? E aí aonde há os grandes problemas do homem? Na mente. Né? Entende-se na Bíblia a alma. Né? A gente entende alma. E a gente prega a alma. Né? E tanto é que a luta entre o corpo e o espírito, não, luta é entre o corpo e a alma. Né? A mente e a alma, perdão. Por quê? Porque se eu conseguir fazer com que a mente esteja sã, né, o corpo vai ficar sã. Né? Tá? Mas como que eu vou fazer a mente ficar sã? Então, aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais o espírito, ele vai submeter a alma, que vai submeter o corpo. Se eu alimentar mais a alma, ela vai submeter o corpo e vai extinguir o espírito. Então, a nossa espiritualidade ela vai sendo suprimida. Né? E isso, o que acontece para nós cristãos? A igreja passa a ser um clube, como outro clube qualquer. Eu preciso ser validado o tempo todo, eu sou um consumista da fé.
Sim, você tem que até fazer uma lista de louvor Sim. especializada, viu, Vandilon? Isso, de acordo com os Para agrados de cada esses irmão. cidadãos aí, você tem que fazer uma lista bacana, porque senão eles não ficam. Não ficam, não. E outra coisa, eles até ficam, porque eles têm interesses secundários. Qual que é o interesse? Eu quero que o culto acabe logo, porque eu preciso falar com o pastor. Então, Teve esses dias atrás, aí, 2 sexta-feiras atrás, que o senhor não pregou, que o senhor estava atendendo. Eu percebi uns olhares estranhos quando eu assumi o altar. Aí eu falei, vou ter que falar agora. Falei, você que veio aqui atrás do pastor Luiz, você pode achar que estou sendo inconveniente, mas essa é a palavra de Deus para você. É preferível ficar num lugar conveniente que traz a salvação do que você preferir um lugar agradável que vai trazer a tua destruição. sim. Então fique no lugar que não apraza você nesse momento, mas vai te trazer graça. Mas, impressionante. essa é uma culpa nossa. Vou te dizer por que é uma culpa nossa. A minha, enquanto pastor, tua, enquanto pastor, da igreja, enquanto instituição, né, sacerdotal e também instituição religiosa. Por quê? Porque nós fizemos um movimento, e esse é o perigo também da teologia da libertação. Nós fizemos um movimento sempre pinado ou centrado numa pessoa. Tá? E não fizemos o processo hierárquico com a mesma estrutura. Tem um componente bom, porque o líder ele mantém o governo da casa. Tá? Mas também tem aquela questão, ele morrendo, a igreja morre. Não é novidade para nenhum de nós, muitos ministérios que estavam centralizados em pessoas aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto, que quando o líder, que era um líder competente, que tinha uma visão competente, uma visão pujante, quando ele morre, os seus sucessores não conseguem dar seguimento naquilo e as instituições acabam tendo um prejuízo eclesiástico, um prejuízo enquanto igreja, ou algumas chegam ao ponto de ter que fechar as portas. Sim. Por quê? Porque ela não era uma instituição, ela era um portento de uma pessoa. Então, essa crítica que você faz e traz para a igreja, olha, percebendo os olhares, até onde isso é culpa da igreja? Não é, porque nós demos essa identidade para ela. E que nós estamos mudando com o passar do tempo. Só que também é um movimento perigoso. Porque aí nós entramos numa outra temática dos movimentos de base da igreja. As células, os treinamentos, o treinamento de líderes, os cursos bíblicos, a escola bíblica, né? A escola bíblica dominical nós não temos agora, mas é um processo que tivemos durante décadas. Qual que é o grande problema disso? Muitos líderes centralizam, porque nós mesmos passamos por isso, por medo, por temer os rebeldes, né? Por temer aquelas pessoas que vão faccionar a igreja, que se infiltram na igreja, são extremamente carismáticos, até manuseiam bem as escrituras, tá? Não conhece. Às vezes está 1 ou 2 graus acima de alguém muito bom, Sim. entendeu? Mas cria essa condição, né, de fazer um ajuntamento e olhar para a igreja, não com um olhar espiritual, mas com um olhar assim, olha, eu posso resolver a minha vida aqui. Eu vou ser mais carismático que esse pastor. Ele não entende que ele está ali para fazer a obra de Deus. Ele não entende que ele está ali para pregar o evangelho. Ele quer, na realidade, o reino dele. Ele quer ter o pequeno império. Sim. Né? Ou o reverendo Moon. Ele quer ter o seu pequeno império. Né? Então, mas isso o senhor também pensa que é uma variante da teologia da libertação? Sim, mas aí que está. A teologia da libertação ela começou a ter suas ideias, é uma coisa demorada, não é uma coisa que pega assim do dia para a noite. Sim. A ideia gradual, central, né? Ela é gradativa, ela é uma coisa que vai escalonando com o passar do tempo, ela precisa encontrar ressonância dentro das bases, ela tem um componente muito atrativo, que é o componente social. Né? Por quê? Porque ela cria, né, no caso das igrejas católicas pastorais, dentro das igrejas evangélicas, departamentos, tá? E esses departamentos eles têm a alcunha de dar pertencimento para o leigo,
Tá? Então o leigo passa a ter lideranças, o leigo passa a ter influências, e a igreja ela deixa de pregar a palavra de Deus para ser uma igreja social. Tá? Uma igreja que ela trabalha nas bases. Ela tem que ter os departamentos da igreja? Sim, tem que ter, mas qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso chamado enquanto igreja? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E pregar como? Como fomos ensinados por Cristo. Temos modelos? Temos modelos. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João. Temos os modelos de pregação. O que eu vejo também nesse movimento, principalmente na teologia da missão integral, é que eles veem as missões como sendo o ápice do ministério do cidadão. Só o que está em missão importa, entendeu? Quem está na igreja ensinando a obedecer os mandamentos de Jesus, vocês são é um nível abaixo. Sim, por quê? Porque é o ignorante. Nos tratam como ignorantes, como os desconhecedores. Sim. Porque se você pegar todos que falam sobre, né, os grandes precursores dessa teologia, os grandes... grandes por que grandes? Porque eles conseguiram notoriedade. Sim. Discutindo o tema, eles conseguiram notoriedade. Porque se a gente for debater no campo das ideias com eles, eles vão tentar desconstruir em cima da filosofia, né, contemporânea, em cima da filosofia já da década passada, do século passado. Eles vão conseguir. Tá? Porque essa libertação que eles pregam é a libertação de um domínio, né, teológico. E aí o embate primário era contra a Igreja Católica. Então, não é raro você ver governos, pela história, governos de uma matriz mais de esquerda, né, de uma ideologia de esquerda, apoiar o movimento evangélico. Entendeu? Se nós pegarmos os movimentos aí do final dos anos 90, ali, nos governos FHC, né, início do governo Lula, primeiro e segundo mandato e governo Dilma, você vai ver que houve uma explosão das igrejas evangélicas. E houve uma explosão também das ONGs ligadas às igrejas evangélicas. Você tá conseguindo entender meu raciocínio agora? Sim, sim. E como que foi ensinado ali dentro? E a maioria dessas igrejas, elas tinham qual componente? Elas pregavam a palavra ou elas tinham trabalhos sociais? Isso é legal, é legal, eu estou dizendo legal em termos de legalidade e legal em termos de execução. Porque aquilo foi desfocando. Se hoje nós temos aí um movimento evangélico mais ligado à política, foi porque essa abertura para os líderes evangélicos, eles passaram a deixar os púlpitos para ir para as câmaras municipais, para ser assessores de vereadores, assessores de deputado. Ah, mas é legal a igreja se inserir na política. Sim, a igreja tem que ser politizada, a igreja tem que trabalhar na política. Só que qual que é o sentido disso? Eu ouvi um escrito do Charles Spurgeon, ele disse que a igreja é um candelabro dentro da política. Ou seja... Ela deveria ser um farol. Ela Exatamente. deveria ser um grande... Né? Exatamente. Um grande luminário. Como não é. o João Batista era para Herodes. Arrependa-se. Sim. Eu creio nisso também. E a qualquer momento, alguém vai vir e vai pedir a cabeça. Exatamente. E Herodes vai dar a cabeça numa bandeja. Exatamente. Mas esse movimento que o senhor descreveu aí, nós vemos o contrário. Nós vemos alguns pastores de mão dada com essa teologia Mas porque liberal. é interessante para ele. É interessante enquanto pessoa. Sim. Porque qual que é o grande problema, Diego? Você está na área, você estudou, eu estudei. Né? Nós estamos estudando há anos e décadas, né? Vamos dizer, O senhor há décadas. Eu você há anos. há anos, né? Você já há quase uma década, né? Ou mais de uma década. A gente estuda, a gente vai para seminário, a gente participa de retiro, a gente tem... hoje mesmo tive dentro de um encontro de um grupo de pastores, né? Um movimento maravilhoso,
Uma coisa muito simples, mas muito eficaz e muito pontual, que é o Ministério Sara. Tive reuniões com outros líderes. Semana que vem vamos ter uma imersão, né, para a questão celular. Então, a gente está estudando, a gente financia, a gente se financia, a gente banca, a gente traz o líder, a gente investe no líder, seja independente se ele vai nos trair ou não, né? A gente vai investir porque a gente entende que o conhecimento e o conhecimento da palavra de Deus, conhecimento e a interpretação da palavra de Deus, ela é uma necessidade. Tá? Agora, quantos líderes que você conhece, e se você parar um pouquinho para pensar, você vai se assustar porque você conhece muito, de pessoas que não conhecem, não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo, não sabem nem o que estão pregando. Encontra um versículo isolado e lê o versículo isolado e aquilo vira um norteador, aquilo Sim. vira uma revelação, aquilo vira toda uma construção de uma ideia, de uma ideologia ou a bandeira de uma instituição. E você vai conversar com a pessoa, você fala, não tem condições. Mas esses ignorantes, eles arrastam muitos ignorantes. Exatamente. E esses ignorantes, arrastados por esse ignorante, eles propagam o quê? Ignorância. E nos dias de hoje, vivendo esse momento agora da história, né? Não precisa ser inteligente para analisar. Quantas pessoas estão seguindo os ignorantes? Exatamente. E eu vejo também um movimento dessa teologia da libertação que eu não vi até hoje alguém da teologia da libertação inclinado à direita política. Eles são sempre esquerdistas. Mas eu vejo também esse liberalismo na vida deles, por exemplo. Nós sabemos que a cultura do Brasil é uma cultura da cana-de-açúcar e do exagero. E esses teólogos liberais, eles gostam de tomar uma cervejinha, um vinhozinho de vez em quando. Sim. Vejo também, não vejo na vida deles problemas em abraçar uma linha de raciocínio marxista que crê num Estado ateu. Ateu, não é laico. Para Marx, o Estado deveria ser ateu. E a gente olha, por exemplo, para movimentos como o da Rússia, que baniu igrejas, própria China, que se você tiver um aplicativo de celular da Bíblia, você é morto, que pastor na China precisa mandar para o Partido Comunista Chinês um sermão à quinta-feira para dizer se está ok, para ele pregar no domingo. Aí você fala, puxa vida, como é possível? A única coisa que eu posso fazer por esses vasos é orar para que Deus ilumine. Porque esse movimento sempre liberal, ele acaba estragando o cara. Ele para, por exemplo, pessoas que comiam normal, carne e tal. Eles vão para essa teologia liberal, eles começam a ser veganos, sabendo que a carne tem proteína. Começa a ir por essas veredas de feminismo, Sim. de que a mulher tem algo moral mais elevado que o homem. Então é isso que me assusta. Essas coisas não casam com o cristianismo. Então, eu não vejo nem só essa questão, tá? Porque essa questão, eles até nem tocam no assunto. Eles executam sem tocar. Porque eles não usam mais as pautas liberais, né? Eles não usam as pautas de forma aberta. Mas eles deixam isso subjetivo, deixam isso interpretativo nos seus sermões. Né? Então não é raro você ver nas internets da vida pastores que buscam estratégias, né? Estratégias de raciocínio simples ou de raciocínio associativo para linkar o seu sermão com algum tipo de filosofia. Não é nem uma filosofia marxista, né? Filosofia de Kant, de Nietzsche, não. Uma filosofia do gueto, filosofia do botequim, filosofia do canto,
né? Tais como, eu vou pregar hoje, então eu vou de bicicleta, vestido como um ciclista, de colã, capacetinho, e vou para o altar. Chego e subo a rampa do altar com a bicicleta, e eu desenvolvo uma palestra em cima daquilo, né? Não é nem palavra, é Não, palestra. não é palestra, né? não é palestra. O altar deixou de ser o altar e virou palco. A igreja deixou de ser templo e virou salão, estúdio, hall. Tá? Ela deixou de ser instituição igreja. Eu me lembro quando começou esse movimento aqui no Brasil, que já é uma onda, né, norte-americana. Ela chega para cá dos templos com outra roupagem, tirando essa questão de templo e trazendo para salão, e aí ela perde essa condição de igreja e ela vira um point, ela vira um happy hour, um ponto de encontro. Ela perde a condição, o pastor perde a condição de pastor e ele passa a ser palestrante, ele passa a ser mentor, ele passa a ser motivacional, ele passa a ser coach, ele passa a ser um showman, ele passa a ser um promotor de espetáculo. E a igreja deixa de ser uma instituição, uma igreja para ser um salão de eventos, um centro de eventos. E para conseguir ter performance, constantemente traz-se novos showmans. Né? Então, a igreja ela não vive da palavra de Deus, não se nutre da palavra de Deus. Ela se nutre de espetáculos, tá? E de desenvolver performance de outros líderes ou de outros nomes do cenário nacional. Pessoas que estão lá porque conseguiram, sim, desenvolver um carisma, conseguiu desenvolver uma boa aceitação pública, só que também tem que se renovar, porque se você pega, por exemplo, tem um pastor muito cômico, né? Esse pastor, quando ele começou, ele era careca, cômico, e ele tinha um componente ali do Padre Léo, né? Que é um homem que deixou a sua marca na história, tá? Um padre muito respeitado, deixou sua marca na história, Padre Léo. E ele começou a desenvolver suas pregações com tom de brincadeira e tal, e conseguiu. Hoje ele está numa outra roupagem de aparência, tal. Legal, é mérito dele. É um grande homem, é um espetáculo. Né? Você vai para rir, você vai para se divertir, você vai para pensar. Mas eu te pergunto, o que muda na vida das pessoas? Então eu vou para um espaço de comédia, eu vou para um espaço, ou eu vou para uma igreja ouvir a palavra da cruz? Eu vou ouvir um sermão espetacular ou eu vou ouvir a palavra da cruz? Ah, mas a palavra da cruz é mórbida. Opa! E o que nós lembramos o tempo todo mês nas nossas igrejas? O que nós celebramos? O corpo de Cristo. Nós lembramos do quê? Da morte. Então daqui a alguns dias vamos extinguir a ceia. Porque não é legal. Porque não é legal, porque a ceia traz aquela... É um momento de reflexão. É um momento de reflexão, onde você vai pedir perdão para o seu irmão. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa aqui a oferta no altar, vai lá e reconcilia com o seu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. E aí, nesse momento, não há riso, né? Não há risos. E outra, então nós temos uma igreja que come e bebe condenação, porque nós precisamos tirar essa igreja da espiritualidade, da conexão com o Espírito Santo. Então, ela come e bebe condenação. Em cada celebração de ceia, esses líderes, esses pastores, não entendendo e não discernindo o corpo do Senhor, servem o que para a igreja? Condenação. E o que isso faz? Nos afasta do Espírito Santo, que alimenta o nosso espírito. Se nós não temos alimento do espírito, qual que cresce? A racionalidade. E quem potencializa essa racionalidade? Os influencers, que são agora os donos da verdade, eles sabem tudo de Bíblia, eles entendem tudo de Espírito Santo, eles entendem tudo de técnicas de PNL, eles entendem tudo de técnicas de conexão com o Espírito, sabem montar textos teológicos. Uau! Aí o cara vai, peca, tem 2, 3, 4, 5 namoradas, o negócio estoura na rede social, ele fala, perdão, e ele continua com seus milhões de seguidores. Por que ele continua com seus milhões de seguidores? Porque todos pensam iguais. Fala, pô, esse cara fez e é o perdão, eu vou fazer também.
Eu posso ter 2, 3, 4, 5 mulheres, eu posso ter 2, 3, beijar 10 numa noite, trocar fluidos com 20 num dia. Está tudo naturalizado. E aí você volta lá para aquela teologia. Um dia vale a pena a gente pegar a teologia na íntegra, a ideia, pegar todo o processo. Né? Como eu te disse, não é só uma ideia, é algo. Enquanto todo mundo ficou brigando com as ideias, eles foram trabalhando. Quando foram combater a ideia, o negócio já estava viralizado dentro da instituição. Estava lastrado. Estava lastrado. Agora, para combater isso hoje, pastor, agora tem que trabalhar, né? Só o Espírito Santo. Tem que trabalhar. E como que a gente trabalha? Tem que trabalhar. Olha, eu tenho fé que se a gente continuar fazendo a nossa obra aqui, Deus vai pegar essas pessoas aí. E aí eu até corrijo. Se nós continuarmos fazendo a obra de Deus, mas com a presença do Deus da obra. Exatamente. Porque hoje tem muitas pessoas fazendo a obra e Deus não está nela. Tá? Mas aí isso vai ferir a questão da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Não é isso que eu disse. O que eu disse é, você está fazendo algo que é da tua cabeça. É igual aquele camarada que casa errado, ele casa com a pessoa errada e ele chega e quer culpar Deus. Né? Que Deus uniu, o homem não separa. Né? Que Deus uniu, o homem não separa. Aí eu te pergunto, né? Foi Deus que uniu? Ou foi a minha vontade? Porque nós estamos vivendo o tempo da nossa vontade. E nunca foi tão forte. Se você pega os movimentos celulares dos anos 90, né, e no Brasil, no final dos anos 90, ali, 98, 99, né, principalmente 99 para 2000, tivemos aí o G12. Né? E o G12 trouxe aquela força e colocava uma imagem, né, dos grupos chegando ao centro do círculo e Cristo sentado no centro, tirava-se o eu, mas nunca o eu teve tão potente quanto agora que se prega contra o eu no centro. É eu no centro da vontade e Deus na margem, quando deveria ser Cristo no centro, e no centro a representatividade da cruz, e eu à margem. Mas quando eu não tenho, pessoa, não tenho a validação do povo, não tenho a validação da sociedade, não tenho a validação, o reconhecimento, eu troco de igreja. Então aquele irmão hoje que está aqui, ele está aqui agora, enquanto é conveniente para ele, enquanto você está atendendo ele, enquanto você está dando atenção para ele, enquanto ele está andando dentro aquele ensinamento. A hora que você aperta, quando é confrontado. Quando você chega o cajado e traz para perto, opa, eu vou naquela igreja ali. Entendeu? Por quê? Porque hoje o portfólio está grande. Eu saio da igreja na esquina A e vou para a esquina B. Então, entendeu? Bem mais fácil, né? Inclusive, tem muitas igrejas aqui que são adeptas desse movimento aí da teologia da libertação. Aí servir fica mais fácil para esse cidadão, né? Sim, porque não tem cobrança, servir, você falou a respeito desses pastores que são ligados a algumas questões mais sociais, mundanas, né? A gente fala mundanas porque é o nosso entendimento. Sim. Então, vamos lá, a gente está aqui agora é um fim de tarde, né? Para quem vai nos assistir agora é um fim de tarde. E nós terminamos esse nosso bate-papo, um dia cansativo de trabalho, várias reuniões, vários seminários, várias questões que nós tivemos que resolver, você com vários textos para destrinchar, produzindo conhecimento, né? A equipe que está aqui dentro toda cansada, o nosso ar aqui, ele está com processo, ele está com processo reverso, está funcionando, mas não está gelando tanto quanto devia. Sairemos daqui agora e vamos para um local, descansar a nossa mente, tirar um momento de distração. Aí chegamos lá, pedimos um chopp, uma cerveja, um petisco e tomamos. Quem tem alguma coisa a ver com isso? É esse pensamento, sim. Você está entendendo? Tá. Socialmente falando, comum.
trabalhadores como outro trabalhador qualquer. Mas nós temos uma cultura, que é a cultura do nosso Brasil, né? Em todo o tempo que eu sou pastor, há anos, né? Mais de 2 décadas, praticamente 2 décadas e meia, né? Eu nunca bebi nada de álcool, porque nunca me convém. Mas desde sempre eu entendi o texto bíblico que ele não me proíbe de beber. Então eu tenho esse conhecimento, creio que você também tem esse conhecimento. Sim. Mas nós temos uma questão cultural no nosso Brasil que tudo é em demasia. Então o cidadão sabe ir lá e tomar uma taça de vinho, né, numa comemoração, ou num dia com um queijo, um vinho. Ele não sabe fazer isso. Sim, tem a questão Ele também... toma o litro, a garrafa. Tem também a questão do testemunho, né? Isso. A questão do testemunho, visto que no nosso meio tem várias pessoas que vieram de famílias destruídas Por causa da por questão causa do da bebida. alcoolismo, Isso. abuso. Nós indicamos, por favor, não faça uso de álcool. Tá, mas aí nós temos uma outra questão. Vou chegar aonde? A palavra de Deus, ela nos orienta lealdade e respeito às leis e autoridades constituídas. E uma das nossas leis, essa lei é do Código Nacional de Trânsito, né, do Código Brasileiro de Trânsito, que diz que se você tiver lá uma certa quantidade, me fala a memória, é 0,04, né, 0,04 de álcool no sangue, você já é considerado embriagado. No teste do bafômetro você fica. Você pode ter sua carteira apreendida, você vai responder um processo, tá? Porque você está dirigindo embriagado e você pode colocar a sua vida e a vida de outro em risco. Então você vai responder um processo criminal, tá? E dependendo do que causou, até mesmo um processo civil. Então eu já estou ferindo uma lei. Então por que eu vou beber? Tá? O que isso vai trazer de acrescentar para mim? O que pode acrescentar isso na minha vida? Na minha vida, nada. Ah, mas e se o irmão beber? A gente orienta que não beba. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é bem clara lá no 22 de Apocalipse. Os bêbados ficarão de fora. Né? Lá nas obras da carne, né? A bebedice. Né? Nós vamos ver durante todo o texto bíblico a orientação para não beber. Ai daqueles que são sábios seus próprios olhos para misturar bebidas fortes. Então a gente orienta a não beber, a gente orienta a não fumar. Ah, mas está escrito um dia desse, uma pessoa falou para mim, mas não está escrito na Bíblia que, que é proibido fumar. Eu falei, tá, mas se você fumar, você vai destruir o teu corpo. Tá? Você pode vir a ter um câncer, você pode vir a ter outras complicações fisiológicas, né, no seu corpo, devido a isso, esse comportamento. E você está denegrindo o templo do Espírito, você está destruindo o templo do Espírito. Né? E como que você cuida da casa de Deus, onde o Espírito Santo vai morar com você? Então aí entra nesses embates, mas aí a teologia da libertação e o liberalismo fala, não, você pode beber socialmente, você pode ir para aquela festa, pode beber, você pode ficar, né? Você pode beijar muito, você pode experimentar, você pode ter várias mulheres, você pode ter vários homens, você pode ter os dois se quiser. Né? Tem crescido aí movimentos de relacionamento de casais, né? A 3 casais juntos, swing, entre outras coisas que tem. Para eles o importante é que... mas eles vivem isso. O seu coração deve Então, mas estar qual que é o com Deus, papel né? da igreja, Diego? O papel da igreja é pregar o evangelho e fazer com que isso fique conhecido. O papel da igreja é mostrar o contraponto, o contrassenso. E a igreja está mostrando isso? Não, ela está dizendo para você, não, ó, faça. É para lá. Vai lá. A gente aceita você como você é. Tá, sim, a gente aceita. Aqui na nossa igreja, a gente aceita você como você é. Só que nós te orientamos para que você mude. Entendeu? Você não vai ficar mais como você é. Isso é conversão. É o nascer de novo. É o nascer da água e nascer do Espírito. Agora, se você vem para a igreja, você passou por um batismo. Tá? Foi lá numa piscina, tomou um banho. Foi lá num tanque, tomou um banho. A pessoa disse, eu te batizo. Tá? Tem alguns que nem usam, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Eu com batismo no arrependimento. Não, vai lá e... Só joga na água. E traz. E aí o cara sai dali, ele vai comemorar o batismo dele enchendo a cara.
Ele vai comemorar o batismo dele saindo com uma namoradinha num relacionamento extraconjugal. Sim. Ou a mulher vai... Então, essa é a nossa crítica a esses movimentos, né? Então, se os pastores estão tendo esse... Eles vão ser condenados pelo pastor Luiz ou pelo pastor Diego? Não. Nós não estamos aqui para dar condenação. E nós também não estamos aqui para ficar brigando com essas pessoas. Exatamente. Tá? A gente está fazendo a gente está fazendo um apontamento e estamos dizendo para nosso público. Estamos dizendo para quem nos segue, nós estamos dizendo para o nosso povo. Olha, se alguém quer escandalizar, nas nossas igrejas nós não temos tais costumes. Exatamente. Entendeu? Se você quer viver essa vida, meu amigo, que Deus te abençoe, que você seja feliz. Tem igrejas desse pensamento que você tem, entendeu? Para tudo quanto é canto aí. Aqui não. Aqui a gente vai pregar a palavra de Deus, né? E como você faz aquela citação, vamos pregar a palavra, mas a palavra de Deus, tá? E se a palavra de Deus for ministrada em outra língua, vai ser em outra língua. Se a palavra de Deus for ministrada em língua estranha, vai ser na língua estranha. Tá? Se a palavra de Deus, e aí tem a questão da língua estrangeira, né? Não do falar em línguas como a gente vê do componente de algumas matrizes, né? Então, existem essas críticas também que muitos fazem. Aqui nós não estamos participando disso. Tá? Só que estamos vendo que a igreja está indo para um momento muito delicado. Então, esse movimento que nós temos visto, né? É um movimento que nos constrange, mas que merece outras discussões em outro tempo. Exatamente, porque é muito abrangente, né? E claro, e vamos trazer aqui para um próximo bate-papo, né? Alguns colegas e amigos, ou também a gente pode estar retomando essa discussão e trazendo dados mais pontuais, né? Fica como um alerta aí para as igrejas, né? Não estamos aqui para fazer apontamento destas, estamos dizendo aqui das nossas, né? Então, eu acho que isso para a gente é um ponto norteador. Eu quero pedir para você fazer suas considerações a respeito daquilo que conversamos agora, né? E vamos encerrar esse bate-papo. Muito pertinente, porque a gente levantou aí essas questões que são latentes nas redes sociais, nos nossos meios, para que a gente não caia nesse liberalismo por ingenuidade, mas que a gente saiba discernir a verdade que Cristo colocou nos nossos corações. Que a gente saiba pontuar aonde a gente está colocando o nosso pé. Não para alguém para afagar o nosso ego, mas sim alguém para nos livrar da condenação. Que é isso que essa teologia tem pregado. Que o homem se salva. Ele é feliz. Ele pode fazer o que ele quiser e assim ele vai atingir a salvação, a redenção. Mas não. A nossa redenção a gente só atinge mediante Jesus Cristo. Legal. E nosso próximo encontro, né, nosso próximo podcast, a gente vai continuar esse bate-papo e trazendo esses temas. E convido vocês a participar com a gente neste canal, né? Todas as semanas nós teremos vídeo novo falando sobre temas que norteiam a igreja contemporânea, que norteiam a igreja dos nossos dias. Um forte abraço e até lá.